Shalom, queridos. Hoje é Efésios, capítulo 1. Louvado seja Deus. Nosso discipulado, o MFJ. Louvado seja Deus. É o MyFJ. Jesus operando entre nós. Efésios, capítulo 1, Paulo se alegra com os Efésios. Paulo se alegra com os Efésios. Neste capítulo de Efésios 1, veremos que Paulo fala sobre escolha de Deus através de Cristo. Antes da fundação de todo o mundo, o sangue de Cristo derramado na cruz promoveu tão grande eleição. Veremos que a igreja de Éfeso correspondeu de forma surpreendente à fé anunciada por eles através do Evangelho de Cristo. Por isso, Paulo expressa a sua imensa alegria e orando que o Senhor os aperfeiçoe cada vez mais no conhecimento de seu Filho Jesus. Contexto histórico de Efésios capítulo 1. Em Gálatas 6, Paulo encerrou sua carta, ensinando sobre como deveria ser tratado o pecador grave e como os cristãos devem se ajudar uns aos outros. Um tema muito legal foi a lei da semeadura. O apóstolo explicou em detalhes sobre tal princípio e suas implicações em nossas vidas. Abordou também a importância e a superioridade do novo nascimento em Cristo contra a hipocrisia da circuncisão. Efésios 1:1. Paulo, o apóstolo aos gentios, foi quem escreveu a carta aos Efésios. Ele deve ter escrito esta carta na prisão, provavelmente em Roma, juntamente com Colossenses e Filemon. Essas 3 cartas devem ter sido escritas na prisão. Efésios, Colossenses e Filemon. Paulo se identificou como um apóstolo. Um apóstolo era alguém comissionado e enviado em uma missão especial pelo Cristo ressurreto. O apóstolo estava capacitado pelo Espírito Santo para desempenhar o serviço a qual Jesus o comissionara. Paulo estava exercendo sua comissão apostólica em conformidade com a vontade de Deus. Provavelmente esta carta também destinava-se para outras igrejas da Ásia Menor, embora esteja claro que os principais destinatários são os santos cristãos que estão em Éfeso. Éfeso era a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, que é hoje a atual Turquia, situada na intersecção de grandes rotas comerciais. Era assim que era Éfeso. Estava numa rota comercial. Esta localização privilegiada de Éfeso a tornava um importante centro comercial. Éfeso tinha um porto que dava para o rio Caister, que deságua no mar Egeu. A região se orgulhava do templo pagão erguido em honra à deusa romana Ártemis. Atos 19:23 fala sobre isso. Aparentemente, a igreja de Éfeso prosperou por certo tempo, o que não dispensou a necessidade de exortações adicionais. Apocalipse 2, de 1 a 7.
Efésios 1, versículo 2, a bênção apostólica. Apesar de curta, a saudação de Paulo é importante do ponto de vista teológico. Graça e paz são dons de Deus que nós não merecemos. Paulo usou a palavra graça 12 vezes e paz 8 vezes. Sobre graça, podemos ver também Efésios 2:4. Efésios 1, 3 a 14. Depois da saudação do versículo 1 e 2, temos uma série de expressões a respeito das maravilhosas bênçãos espirituais da Igreja de Cristo. Deus promete todas estas dádivas a todos os cristãos, pois elas provêm de sua graça, sabedoria e propósito eterno. Estes 12 versículos formam uma longa e única frase no grego. Estes 12 versículos formam uma longa e única frase na língua grega. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, inicia esta sessão chamada de doxologia, pois narra o que Deus fez. É uma expressão de adoração, louvor e honra ao Senhor. Doxologias como esta são encontradas em 2 Coríntios 1:3, em 1 Pedro 1:3. Nesta sessão majestosa, Paulo escreveu sobre as bênçãos pertencentes à Igreja por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Entre elas temos nossa união com Cristo, o fato de estarmos assentados com Ele no céu, e nossa adoção, redenção e eleição. Todos os dons espirituais e habilidades para o serviço também provêm desta bênção, destas bênçãos espirituais que Deus dá a cada cristão no momento em que ele é salvo. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, nele traz a ideia da eleição por Deus, cuja origem encontra-se no importante tema da união espiritual, pois a eleição é em Cristo. A doutrina da eleição é um dos ensinamentos mais importantes e também mais mal compreendidos da Bíblia. Muito difícil para compreender essa doutrina da eleição. Expondo da forma mais simples possível, a eleição diz respeito ao plano pelo qual Deus realiza a sua vontade. É mais apropriado entender o significado de eleição como uma iniciativa soberana de Deus trazer pessoas à fé em Cristo, criando um relacionamento especial de pacto com Ele. Este tema é a base para toda a abertura de Efésios, que inclui as expressões Deus nos escolheu, nos predestinou, fomos predestinados, conforme o propósito de Deus. O foco de Paulo no caráter cristocêntrico da eleição é vital. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Isso mostra que o Evangelho é central no plano de Deus para a história. Fomos escolhidos para que fôssemos santos e sem culpa. Santidade e a pureza são os resultados e não a base da eleição de Deus. Ele nos escolhe e a santidade e a pureza vêm depois. A base é a eleição dele. Ele nos escolheu primeiro, depois nos santifica. É aí que acontece, nos purifica. Efésios 1:5. Predestinados à paternidade de Deus.
nos predestinou para todas as bênçãos de Deus, de acordo com a sua soberania, sua soberana predestinação divina, feita em amor e com um propósito. Predestinação é a intenção consciente e coerente, é a intenção consistente e coerente da vontade de Deus. Isto é uma decisão eterna que assegura aquilo que vai acontecer. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, designa o amor resoluto de Deus. Os cristãos são adotados e passam a fazer parte da família de Deus. Adoção é a declaração legal de que somos filhos do Senhor, com todos os direitos, privilégios e deveres de um cristão. Efésios 1:6. Nos fez aceitáveis. O propósito final do plano de redenção de Deus é louvor da glória da sua graça. Graça é o livre fator de Deus para nós, o livre favor de Deus para nós, para aqueles que não merecem. Para aqueles que não merecem, os cristãos recebem graça apenas porque o Senhor é gracioso. Efésios 1:7, redenção pelo sangue. Em quem temos a redenção significa que os cristãos foram comprados com o preço do sangue de Cristo. 1 Coríntios 6:20. E foram remidos do pecado, de Satanás e da miséria da sua natureza pecadora. O resultado da redenção é a eliminação de nossa vida, de nossa dívida de pecado, o que resulta em pleno perdão. Efésios 1:8-9, graça derramada. A graça de Deus foi derramada sobre os cristãos, de acordo com o mistério da sua vontade. Paulo não quis dizer que a vontade de Deus é secreta da maneira que as religiões de mistérios da Ásia Menor ensinavam. O mistério dizia que os planos divinos estavam fundamentalmente ocultos a todos, exceto a uns poucos iluminados, ao passo que para Paulo o mistério significava a revelação de um componente do plano de Deus, de modo que agora todos podem entendê-lo. Efésios 3, de 2-13. Especificamente, este mistério envolvia o cumprimento do plano de Deus de fazer todas as coisas convergirem no Messias. Efésios 1:10, plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos designa que o objetivo da história está baseado no propósito divino referente ao Redentor crucificado, Jesus, o Messias, para quem, por quem e em quem são todas as coisas. O objetivo é estabelecer uma nova ordem mundial cuja cabeça reconhecido por todos, é Jesus Cristo. Ele é o cabeça de um universo reunido. Hoje Cristo governa e reina a uma mão direita de Deus Pai. Um dia ele irá estabelecer seu reino e trazer o novo céu e a nova terra, cumprindo e concluindo o propósito redentor de Deus. É isso que significa ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que são do céu como as que estão na terra nele. Efésios 1:11, herança celeste. Na expressão em quem também obtemos herança, nessa expressão, havendo sido predestinada, nele temos herança e havemos sido
predestinado, nessa expressão, Paulo discute o resultado final da redenção de um ponto de vista que vai da eternidade passada à eternidade futura. Os herdeiros são pessoas que Deus escolheu e predestinou. Eles não vieram à fé Eles não vieram à fé em Cristo por acaso, à força ou por escolha sem ajuda, e sim pela capacitação do Espírito de Deus. Louvado seja Deus! Então, naquele dia que eu estava sentada na porta com a minha mãe, com 7 anos de idade, eu tinha sido predestinada para este dia conhecer a Jesus. E você também, naquele dia que você disse sim para Jesus, já estava tudo programado desde a fundação do mundo. Para naquele dia você conhecer que Deus tinha te escolhido. Então, que saibamos disso. Fomos escolhidos. Deus nos entregou a Cristo e Cristo disse que de maneira nenhuma nos lançará fora. E o que devemos fazer? Viver gratos o tempo todo, agradecidos por essa tão grande salvação. E gratidão tem atitudes. Gratidão sem atitudes não existe. Então, quem é grato, obedece o que a pessoa que fez aquele benefício deu para a gente. Agradece. Agradece vendo que a pessoa gosta. E você não pode ver o que Jesus gosta se você não meditar na palavra de dia e de noite. Por isso que nós estamos na rota certa. Ele nos salvou, nos amou primeiro, nos predestinou desde o ventre da nossa mãe, desde a fundação do mundo. E hoje nós somos gratos a Ele, por isso meditamos na sua palavra de dia e de noite, porque essa meditação de dia e de noite me leva a cumprir o que Ele disse em Mateus 28, versículo 19. Só meditando de dia e de noite, eu estou capacitada para ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, por isso que Deus manda meditar de dia e de noite. Você ia falar bobagem para as pessoas, tem que falar o que a Bíblia diz. E é preciso fazer isso porque quem realmente é salvo não pode deixar de querer a salvação para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, colegas de faculdade, porque a salvação enche o nosso coração de amor, como está escrito em Romanos 5,5. Se o meu coração está cheio de amor, é por Deus acima de tudo, e o meu próximo como a si mesmo, porque foram os 2 mandamentos que Jesus resumiu para que nós estivéssemos obedecendo. Então, se eu amo o meu próximo, eu não vou ter um colega de faculdade sem fazer a pregação do Evangelho para ele. Não vou ter um colega de trabalho sem falar de Jesus. Não vou ter a vizinhança sem falar com ela de Jesus. Então, é assim que você mostra que realmente você foi escolhido desde a fundação do mundo. Os escolhidos agem assim. Efésios 1, 12 a 13. Selados com o Espírito. Selados com o Espírito Santo da promessa refere-se ao fato de que a outorga do Espírito Santo aos crentes foram primeiramente profetizados no Antigo Testamento e depois por Cristo. Joel 2, 28 a 29. Isso já foi profetizado no Antigo Testamento e depois Cristo também falou. No Antigo Testamento, nós vemos em Joel 2, de 28 a 29. Ele é descrito como um selo, simbolizando propriedade como penhor, e como penhor, apontando para a redenção futura. Embora os cristãos ainda não tenham experimentado a redenção em sua totalidade, Deus trará a redenção final para todos aqueles que receberam o Espírito. Efésios 1, de 14 a 15. Paulo reconhece. Ouvindo eu também a fé que entre vós há, sugere essa expressão, ouvindo eu também a fé
que entre vós há sugere que Paulo tenha escrito e enviado as cartas aos Efésios, Colossenses e Filemon ao mesmo tempo. Filemon 5 indica que o apóstolo havia acabado de receber notícias da fé dos cristãos da Ásia Menor. Efésios 1, versículo 16. Paulo se alegra pelo evangelho em Éfeso. Não cesso de dar graças por vós. Indica que Paulo estava particularmente grato pela fé e pelo amor de seus leitores dessa carta. O foco da fé é Cristo. A fé é expressa no amor ao próximo. Esse amor é sinal de fé verdadeira. Gálatas 5, 6. Se você ama o próximo, você tem fé, porque sabe que aquele que te salvou te recomendou para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Efésios 1,17. Espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação refere-se ao desejo de Paulo de que os cristãos de Éfeso entendessem quão grandes recursos espirituais eles tinham em Cristo. Revelação diz respeito ao discernimento e compreensão que o Espírito traz aos mistérios da verdade divina. Paulo queria que os seus leitores tivessem espírito de sabedoria para que pudessem conhecer Deus de forma mais completa. Deus já tinha dado sabedoria aos cristãos, mas Paulo orou pedindo que a igreja não apenas entendesse, mas também experimentasse estas bênçãos. Efésios 1,18. A esperança do chamado. A esperança do seu chamado é a certeza da vida eterna, garantida pela presença do Espírito Santo. As riquezas da glória da sua herança refere-se ao fato de que os cristãos haverão de herdar todas as bênçãos de Deus. Romanos 8,32. Esta expressão denota ou a esperança de Deus ou a nossa esperança, isto é, ou a herança de Deus recebe ou que Ele dá. Ou a herança que Deus recebe ou a herança que Ele dá. O Antigo Testamento ensina várias vezes que a herança de Deus é seu povo. Semelhantemente, as palavras de Paulo também mostram essa compreensão, apontando para aquilo que o Senhor irá receber ao ser glorificado em seus santos. Efésios 1,19, operação do poder. Somente o poder de Deus pode trazer aos cristãos em segurança as riquezas da glória final, disponíveis no céu por meio da suprema grandeza do seu poder. O extraordinário poder de Deus, pelo qual Cristo ressuscitou dos mortos, é o mesmo poder que age nos cristãos e por meio deles. Efésios 1, de 20 a 23, o domínio de Jesus. A ressurreição de Cristo era a força motriz da vida de Paulo. Ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus não apenas reverteu o processo natural da morte, Ele foi além. O Senhor ressuscitou a Jesus para uma vida inteiramente nova, dando-lhe corpo ressurreto. Jesus não foi apenas ressurreto, ele está assentado à destra de Deus Pai, o lugar de autoridade de onde ele reina ele reina neste exato momento que estou aqui falando. Ele está reinando à destra do Pai.
Cristo está acima de todos, o que indica que ele é infinitamente superior à ascensão e exaltação, a ascensão e exaltação completaram a ressurreição, dando a esperança aos cristãos, pois Jesus Cristo se tornou as primícias de seu povo. Paulo afirmou que a igreja só existe e funciona por causa de sua relação vital com sua cabeça, Cristo Jesus. Sendo Cristo ressurreto e exaltado, Jesus não precisa de nada e de ninguém. Ele é independente. Contudo, como cabeça, sem seu corpo, a igreja ela está incompleta. Contudo, como cabeça, sem seu corpo, que é a igreja, Jesus está incompleto. A cabeça é ele e o corpo é a igreja. Portanto, sejamos corpo de Cristo, honrando a Cristo, imaculado, purificado, para glorificar e exaltar o nome dele. Paulo inicia a carta como sempre. Conclusão, vamos concluir agora. Paulo iniciou a carta como sempre, apresentando sua credencial apostólica, segundo a vontade de Deus, mostrando que a sua vocação é verdadeira. Ele saúda os irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus. Em seguida, adora a Deus. Em seguida, depois de saudar os irmãos, ele adora a Deus pelo fato de ter nos abençoado de forma abundante e plena através de Jesus. Este fato nos capacita a sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Já entenderam mais uma vez? Se você é salvo, isso é capacitação para viver uma vida irrepreensível. Somos escolhidos para viver de maneira santa, sendo parte do bom propósito de Deus. Nossos pecados foram perdoados por meio do derramamento do sangue de Jesus, e o Pai exigiu um sacrifício perfeito e apenas seu filho estava apto. Então Paulo exalta a graça de Deus, ensinando que Deus não nos abandonou em nossos pecados, antes sua infinita sabedoria e entendimento nos deu propósito através de Cristo, que é o centro de toda a criação. Dito isso, o apóstolo Paulo demonstra toda a sua alegria ao saber que a fé dos efésios cresce pela comunhão uns com os outros. Como resultado, Paulo tem dado graças a Deus de maneira constante e não cessa de colocá-los em oração diante de Deus e pedindo que Ele conceda sabedoria e revelação e relacionamento com Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Acabamos de fazer o comentário do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, cujo tema é Paulo se alegra com os Efésios, e que o Senhor também se alegre conosco, por estarmos meditando na palavra dele toda semana, um discipulado que não tem nenhuma chance de se faltar, porque temos presencial, e quando o discipulador não puder fazer presencial, os discípulos fazem em casa, enviam a meditação para a supervisora geral do discipulado, que é a apóstola Renascimento. Hoje eu não chamo mais de questionário, chamo de meditação, porque o questionário é o resultado de um crente que medita na palavra. Se ele medita, ele sabe responder tudo. Então eu louvo o Senhor porque vocês não precisam faltar. Toda semana no Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém estão todos falando a mesma linguagem. O capítulo que estuda no discipulado da congregação tal, todas as outras congregações estão no mesmo capítulo. Essa é a orientação que Deus nos deu para vivermos assim na unidade, falando a mesma língua, para glorificar o nome do Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo,
A comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, e com todos os líderes e colíderes e componentes de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Glórias a Deus.